Está entrando no ar o programa Edificando em Deus, da Comunidade Evangélica Projeto de Deus. Coordenação geral, Bispo Mariano de Almeida. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who... Capítulo 11, versículo 22. Quantos acharam? Digam amém. Digam graças a Deus. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Presta atenção nessa palavra. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém? Glória a Deus. Então olha bem, eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Crê tu nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Ontem nós estávamos aqui, presta atenção. Ontem nós estávamos aqui numa grande reunião, numa grande ministração, uma grande cruzada de poder. E o tema daquela cruzada, na noite de sexta-feira, que onde se todo o universo, os países que prestam reverência ao cristianismo, que são países cristãos, todos os países do mundo, eles estavam ontem comemorando, reverenciando, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, eles estavam reverenciando, divulgando, os meios de comunicação, os jornais das maiores expressões dos países, das capitais, dos estados, os meios de comunicação, televisado, falado, escrito, entendeu? Todos falavam acerca do grande acontecimento da morte do Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Hoje a gente compra os jornais e os jornais estão estambados, via sacra, e tantos trabalhos, encenações, e o povo chorando, o povo compungido. Há pessoas que não tomam banho, há pessoas que não ligam chuveiro, há pessoas que não varrem a casa, há pessoas que não trocam roupa, não mudam de roupa, há pessoas que ficam inertes nesses dias, porque até hoje se comemora que o silêncio de Jesus Cristo, porque onde ele morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, e hoje se mostra o silêncio da morte, do silêncio de Jesus Cristo. O povo, a nação judaica, toda a expectativa daquele povo era uma expectativa muito grande. Foi um abalo terrível naquela época, onde não havia sequer o mínimo de comunicação que existe hoje. Foi um abalo terrível. E a gente vê que hoje, uma evolução que se evolui, tantas ideologias, tantas filosofias e tantas coisas, tantos avanços da ciência, ainda há um abalo no mundo, um abalo tremendo no mundo, uma comemoração tremenda, uma reverência tremenda, de todas as formas, em torno da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã se comemora o dia da Páscoa. Amanhã se comemora a ressurreição.
do Senhor Jesus Cristo. Primeiro dia da semana, ele ressuscitou. E ontem nós estávamos ministrando que quando as mulheres foram no domingo de manhã no túmulo e chegando lá, dois varões de branco com veste reluzente, anjos de Deus, estavam ali e disse para elas: por que buscais o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como havia dito. Ele ressuscitou, ele vive. Glória a Deus. E a gente vê aqui, antes da morte do Senhor Jesus Cristo, ele visita uma família de amigos, porque Jesus tinha amigos, tinha afinidades com as pessoas. Como ser humano, ele tinha afinidades com as pessoas. Ele tinha afinidade com Marta, Maria e Lázaro. E agora Jesus visita a casa de Maria e Marta com a perca do irmão, o irmão Lázaro, que estava morto, que havia morrido. E Jesus não quis estar ali na morte de Lázaro. Quando ele soube da notícia, ele ficou ainda mais 2 dias. E quando ele ficou sabendo, pela revelação do próprio Deus, ele disse: Lázaro morreu, Lázaro está dormindo, nós vamos despertá-lo do sono. Os apóstolos então disseram: então se ele está dormindo, ele está bem então ele está curado. Então Jesus disse: olha, Lázaro morreu, mas é necessário que eu vá despertá-lo do sono. E Jesus, chegando na casa de Marta, de Maria, estava o choro, estavam as lágrimas, estavam os prantos, uma perca tremenda. Lázaro havia morrido, aleluia. E então já havia dois dias, estava passando o 3º dia de morte de Lázaro. Jesus chega ali e conversa com a irmã de Lázaro, e trava uma conversa com ela. E ele então pergunta para Marta, e pergunta: onde vocês colocaram o corpo dele? Já tem 3 dias, ele já cheira mal, ele já está com mau cheiro, já não tem mais condição. E então Jesus diz para ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu dou vida a quem está morto. Eu tenho poder sobre os espíritos da vida. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Ela disse: sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta sabia que havia uma ressurreição. Marta já sabia que os mortos que morreram em Cristo haveria de ressuscitar no arrebatamento da igreja. Marta era doutrinada, ela sabia e ela guardava esse dia. Ela tinha como princípio, e então ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu creio nisso e sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor é Cristo, é o Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: então, se tu credes, tu verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus. Ele está dizendo para você isto agora. Ele está dizendo para você que está enfrentando os mais diversos problemas e embates que o diabo lança para roubar a tua fé, para te apostatar da fé, para te fazer descer, desviar dos caminhos de Deus, para seguir o caminho das trevas de onde tu estava antes, o caminho que leva para o inferno. Então ele está dizendo para você: todos aqueles que vivem e crê, todos aqueles que vivem e creem em mim, não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Todos aqueles que creem em mim não morrerá. E todos aqueles que vivem não morrerá eternamente. E todos aqueles que vivem e creem em mim, e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha bem essa palavra de Deus para você. Olha a esperança que o Senhor Jesus coloca
no nosso coração, no teu entendimento nessa noite. Olha essa palavra de Deus para a sua vida. Você está cocheando em dois pensamentos. Você está pensando deixar Jesus. Quando a gente olha para uma igreja como essa e a gente vê tantos lugares vazios no dia de uma Santa Ceia, a gente vê que muitos crentes estão apostatando da fé, que muitos crentes não estão tendo mais noção, aleluia, das chamadas de Deus para a vida dele, que o diabo que tem procurado enganar nesses últimos dias tem enganado tantas pessoas. A palavra de Deus mostra que os fariseus foram encontrar Mateus, no capítulo 17 de São Lucas, versículo 20, os fariseus interrogaram Jesus e perguntou para ele: responde-nos, quando é que vai vir o reino de Deus? Quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus diz: olha, o reino de Deus não vai vir com visível aparência, mas o reino de Deus já está entre vós, o reino de Deus já está dentro de vocês. Glória a Deus. Então todos aqueles, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, então olha bem, Jesus diz que ainda que a pessoa morra, como muitos irmãos já morreram, como muitos irmãos já partiram para a eternidade, mas o Senhor Jesus diz que ainda que o cristão, quem creu nele, ainda que morra, viverá. Ainda que o corpo físico apodrece, vai deteriorar e vai desaparecer, mas esse espírito que está aí dentro, que creu em Jesus Cristo, ele não vai morrer, ele tem um destino. O destino do espírito do cristão é os céus. É os céus. E se o espírito do cristão tem um destino, e o destino é o céu, o espírito daquele que não crê em Deus, que não teme a Deus, o destino é o inferno. É um lago de fogo e enxofre. É coisa tremenda. Mas Jesus disse: aquele que vive e crê, vocês que não estão vivos e crê em mim, os que já morreram não vai morrer eternamente, eles estão vivos na glória comigo. E vocês que estão vivos, que vai morrer, vocês não vão morrer eternamente. Glória a Deus, não vão, porque a morte eterna é para quem vai para o inferno. A morte eterna, é bem clara a palavra. Todos aqueles que morrem sem Jesus vai morrer eternamente, porque o corpo vai apodrecer e o espírito vai para o inferno, porque no inferno a pessoa está distanciada de Deus eternamente. Não há mais arrependimento, não há mais condição de sair do inferno, não há preço que possa pagar, não há oferta que possa fazer, não há sacrifício que possa fazer para uma pessoa retornar do inferno para os céus. Quando vai para o inferno, ele vai eternamente, porque aqui é o lugar de decidir. Aqui é o lugar onde você decide para onde você quer ir, passar a eternidade. Aqui é o lugar de você decidir nessa terra. Alguns dizem que aqui o inferno não é, porque aqui é o lugar de decisão. Aqui a pessoa decide onde ele vai passar a eternidade. Se você quer ou não quer, se você decidir ou não decidir, aleluia, alguém vai decidir por você. É verdade. Presta atenção nessa palavra. Se você está no reino de Deus, presta atenção nisso. Então o reino de Deus, ele está dentro de você. Diga: o reino de Deus está dentro de mim. Por isso é que você precisa ver em que reino você está. Porque Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vós. Jesus veio e trouxe o reino de Deus, porque na terra, no mundo, não é simplesmente na terra, mas no mundo, no universo, no mundo espiritual, estava já plantado o reino de Satanás, a antiga serpente. Mas Jesus Cristo veio para plantar o reino de Deus. Jesus Cristo é o reino de Deus, e o reino de Deus está no meio de vós. Jesus disse. Então
você precisa saber. Você tem que ver em que reino você está. Mas como saber em que reino a pessoa está? O que distingue um reino do outro? Um reino é treva e o outro é a luz. Em que? O que? Como eu saber em que reino eu estou? Como distingue esse reino? O reino de Deus é o reino da luz e o reino de Satanás é o reino das trevas. O reino das trevas é um reino de destruição, é um reino de bagunça, é um reino de derrota, é um reino de fracasso, é um reino de desespero, é um reino de tormento. O reino das trevas. Como eu saber que eu estou no reino das trevas? Como saber que eu estou no reino da luz? O reino das trevas é o reino de tormento. A Bíblia diz que lá há prantos e ranger de dente. A Bíblia diz que lá o bicho não morre. A Bíblia diz que no reino das trevas não tem paz. No reino das trevas há solidão, há densas trevas, há amargura, há tormento. Em que reino você está? Em que reino você está? Mas o reino da luz é o reino de paz. O reino da luz é o reino de paz. Diga para o teu irmão aí, meu irmão, o reino da luz é o reino de paz. É o reino de tranquilidade, diz para ele. É por isso que Jesus Cristo disse, a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. O mundo tem outro tipo de... O mundo dá outro tipo de coisa. Aleluia, mas eu dou a paz para vocês. Vocês sentem um mundo de tormento. O mundo é atormentado. Geralmente a pessoa, quando ela vem a Jesus, ela vem de um lugar de tormento. Ela vem de um lugar de falta de paz. Ela vem de um lugar de angústia, de tormento, de solidão, de tantas coisas, de tanta aflição, de tanta fraqueza, de tanta falta de socorro. Mas quando ela encontra Jesus, ela encontra a paz na vida dela. Ainda que o tormento a rodeia, ainda que a falta de paz está do lado de fora, mas dentro dela está o reino de Deus, o reino da paz. Glória a Deus. Quem tem a paz de Deus aí, diga glória a Deus. A pessoa que está no reino de Deus, então ela tem tranquilidade. Então Jesus perguntaram a Jesus, quando viria o reino de Deus? Quando viria o reino de Deus? Olha, quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não vem com visível.